Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plantão Telecosmos. Hoje o plantão 6, episódio 2, Ilha de Baal. Hoje eu vou estar fechando o conteúdo do episódio 2, sobre o episódio 1, Arquivos Epstein, e hoje vamos tratar do episódio 3, Massacre no Sudão. Boa tarde, Rafael, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a você que está em casa. Seja bem-vindo, seja no ao vivo ou no gravado. Deixe o seu comentário e vem com a gente. Muita gratidão quem já está conosco aqui. Vamos seguindo adiante. Esse conteúdo vai ficar disponível na playlist, que também vou colocar no final, só para todo mundo. Compartilhe com seus parentes, amigos e todos mais, porque somos seres interdimensionais. Por isso que tudo está acontecendo, galera. Então, bora lá. Então, Rafael, massacre no Sudão, cadê Deus? Eu com isso. Então, por muito tempo, vamos entender, né, Rafael? Por que que tanta gente ficou tanto tempo assim, sabe? Deixa a vida levar, a coisa não funciona, não é comigo, talvez possa, talvez não, mas tem ali um biricutico para beber, tem um torresmo para comer, então, É aquele negócio, né, Cristiano? A gente olha os cenários, olha a situação e pensa: a culpa disso é do governo, a culpa disso é de A, a culpa disso é de B, a culpa disso é de C. Mas e Rafael, Cristiano, como que vai lidar com isso? O que tem a ver com isso? Precisa entender sobre isso. É isso que você vai aos poucos ligando de baixo para cima em mais uma Assembleia Geral Cósmica. então as 7 grandes calamidades e tormentas da humanidade. Verdades Amargas, Live 2. Vamos lá. Então, a gente está tratando aqui do selo 2. Por isso que a gente está solicitando. Vejam aquela live dos 7 selos. Do que trata selo 2? A água, o todo. Dominância. Então, quando você lembrar de guerra, de massacre, um grande grupo de pessoas que é atingido, selo 2, água. Passa 2, referencial, água. Então, você de boa vontade já vai fazer a ligação. Falou de massacre, guerra, grande contentamento, estamos falando de água, sangue derramado. Apocalipse, 7 selos, vou estar colocando de novo o link para vocês. Foi ao ar para os de boa vontade em 1º de junho de 2024. E agora os de má vontade têm que ter acesso a esse conteúdo, pois é preciso perceber por que que demoraram tanto para chegar até aqui. Quem já reviu a live, coloca aí nos comentários. Já revi a live, foi muito. Aprendi mais coisas hoje do que a primeira vez que vi. Porque a importância de você rever o conteúdo com o seu novo, a sua nova capacidade expansiva de conhecimento, e você encontra novas informações, é como um livro de cabeceira. Sempre que a gente relê esse livro, a gente encontra novas informações. Então está aqui os 7 selos. Então, cada live ela trata de um selo. Às vezes terão lives que vão estar trazendo uma confirmação de outra anterior, né? Vai juntar, mas cada live é sobre um selo. Então, a live 2 é o selo água. A gente vai estar confirmando a live um, que é o selo 3, o fogo, o todos e todos. Vou estar tratando um pouquinho do selo 3 na segunda parte dos arquivos Epstein. Hoje é água, então vamos tratar de água. Não é água, é o elemento água, é a dominância da água, é a vida. Por que que a vida é defraudada, colocada de lado, né, Rafael? Ah, é a vida do teu filho que não vale, do meu filho é que vale, a vida do meu país é a que vale, do seu país não. Por que você fica sempre fazendo esse tipo de comparação? Pior o seu do que o meu. Da onde que vem isso? Tu vai entender agora aqui conosco. Vamos lá, Rafael. O que que é? Tabela de sentimentos e emoções, Hawkins e Hatch. Olha bem essa tabela aqui.
Veja que ela começa em 20 Hz e vai até 79. Atenção, os de boa vontade nunca estão nesse local permanentemente. No entanto, os de má vontade chegaram agora aqui. Então, isso é para os de má vontade. Chegaram agora. Por isso, tanto burburinho, tanta resistência, quando é expresso, é exposto a esse tipo de conteúdo. O governo que é culpado, o vizinho que é culpado. Como é que pode eu ser culpado? Nossa, Cristiano, Rafael, euzinho sou culpado? O de má vontade é facilmente identificado, pois permanece na apatia, permanece no desespero, no vitimismo. Você, de boa vontade, você pode até passear por um breve período aqui, mas você sabe, não é daqui. As taças do Apocalipse ou os 7 selos são totalmente inteligíveis a partir desse raciocínio. Eu posso passear por aí, eu posso permanecer por um breve período, mas esse não é meu lugar. Já estive aí por muitas vidas e agora não. Só que o de má vontade volta sempre nesse trecho. Eu vou até tirar corte também desse trecho aqui. E isso é para os de má vontade. Eles estão aqui e querem permanecer aqui porque não querem avançar, não querem encarar a vida como ela é, a realidade como ela é. É o tal do vender o sofá quando o marido é traído, é o tal de o meu filho não fez nada quando ele estuprou e matou, mas eu vou conversar com o delegado, e por aí vai. E assim é com governos, assim é com nações. Então, os de má vontade estão aqui, facilmente reconhecido. Aqui. Abandono, insegurança, arrependimento, desespero, vitimismo, ofensa. Você reconhece alguém próximo de você que está assim? Só vem. Reforçando que a tabela de Dr. Hawkins está disponível no Google para você conhecer ou se aprofundar um pouquinho mais. Aqui nós colocamos um pequeno corte dos sentimentos e emoções mais baixos em frequência dessa tabela, para você entender por que em todas as lives a gente comenta como, por exemplo, culpa, ofensa, vergonha e humilhação. E se você olhar, são as frequências no pé, as mais baixas dessa tabela de sentimentos e emoções. Falar com alguém que está nesse estágio, ele não ouve, não absorve, não entende e acaba o quê? Ficando posicionado num desses estágios, ou se ofende por qualquer coisa, ou se culpa, se sente culpado por tudo, vitimismo, ou se sente envergonhado, humilhado. Então, a gente tem que entender lendo o outro. E é isso que a gente está entregando aqui, essa informação para você fazer essa análise na hora de que você for conversar ou entregar certas informações para quem não está preparado. Ok? Já sabem, não são humanos. E mais à frente vamos fazer uma extensão sobre isso, que é muito importante. O porquê de não serem humanos, o que favorece ou desfavorece esse entendimento de não serem humanos. Então, o culto histórico, galera, culto histórico, sangue derramado. Quais deuses, Rafael, exigiam sangue derramado? Baal, coluna transmutadora, trabalhando ali pela água. Não quer dizer que é da água, mas é aonde executou grande parte das suas ações. Baal executou essas ações pela água, dominância. Alimentou-se de dentro do domo. Qualquer domo que você pensar, Baal estava lá, ó, tomando. Jeová trabalhou bastante para não sustentar-se a coluna solariana. Esse cara não queria terra e só falava de terra. Velho Testamento, né, Rafael? Terra, terra, até minha terra, e nunca sustentou terra nenhuma, porque depredava, matava, se deslocava. Depredava, matava, se deslocava. Ficava só no três, sabe? O trino. Então tem que ir para o tetra.
E o tetra é o solariano assentado. Ele expandiu o domo. Ele não queria terra, ele queria expandir o controle, o domo. E o Mykonos, o Pela aí, coluna criacional, pelo fogo, sabe? Ignição. Foi esse Pela que criou o domo. Vocês acham que eles operavam separados nesses estágios? As ondas eram escritas e manifestadas por algumas regras, e quem escrevia essas regras escrevia o plano de como seriam todos os cenários para este ordem. Então, Baal, Jeová e Miconos são três daqueles que fizeram tudo isso neste local que pertencia, na ronda um a 3 e em algum momento para eles, por eles. É entender esse cenário, entender que você, quando veio aqui, não veio para quebrar regras, mas veio para cumprir, mas veio para entender aqueles dos quais pertencem cada um. E mais para frente você vai entender um pouco mais sobre o que está sendo dito aqui. Bom dia, queridos mestres. A Terra esteve encapsulada por umas grades horrendas, com energias escuras, com seres horrorosos. Já foi destruída. Esse tal domo, Jeová. Jeová ou Miconos usavam da nossa fé, energia, medo, terror, olha a tabela Hawkins aí, e insegurança para dar sustentação energética a essa estrutura, manutenção, poder. Mas hoje estamos dando energia e fazendo um verdadeiro trabalho energético, que é dar energia a quem devemos dar, à mãe. Ela está reorganizando, curando, fortalecendo, sanando tudo o que precisa. As grades estão se tornando o que EONs não era. Então, a querida mestra Daniela escreveu isso lá no Fraternidade dos Mestres, em 12/9/25. Gratidão, Daniel. Sabe as palavras. Eliana trouxe 9/2/26.1. Matéria-fonte das fontes. Informa Cristiano que as verdades amargas, pelo direcionamento da fonte das fontes nesse agora, são para homens e mulheres que não tiveram boa vontade. Olha aí, pega a visão, para compreender o necessário e mudar suas histórias, porque estava disponível a mudança da própria história. Mas lhe restou um pingo de vergonha para agora assumir uma nova tentativa em outras casas. Ademais, nada mais para fazer. Então, você, e porventura, está aí resistente, está entendendo que você está se auto-enquadrou em má vontade. Está aí na culpa, na vergonha, não sai disso de jeito nenhum. Você se enquadrou na má vontade. Você vai continuar a sua vida em outro local. Então, utilize o que está sendo entregue aqui, pelos de boa vontade. Se sensibilize, se recupere, porque isso é para você. E a gente vai estar mais à frente falando sobre isso com carinho, com atenção, que o objetivo de fonte das fontes é que você seja, de fato, um ser e não fique agarrado costumes, hábitos, tradições ao passado ou ao presente. Vamos em frente. As imagens dos rostos podres e deformados passam diante dos meus olhos antes da dissolução, os olhos da mãe. A personagem adulterada de Jesus, fabricada no Conselho de Nicéia para atender interesses trevosos. A galera que não trabalhou na antivida. Então, Nicéia, Conselho de Nicéia, 325 depois de Cristo, trabalhou na antivida, criou um Jesus, criou. E esse nome foi aparecer, né, Rafael? Séculos depois. Ela criou uma entidade, criou algo que agradasse aos olhos dos humildes, sabe, os humildes? Agradasse os olhos dos ignorantes. Não tem que ser aquela figura sofredora, manchada de sangue, porque o ignorante ignora e não sabe de nada, e tudo acontece com você, com ele, com ela. Criou para essa galera se manter.
abaixo da culpa, vergonha, ofensa, humilhação. A figura do Jesus foi criada para você ficar abaixo da tabela de sentimentos e emoções. Você permanecer em 7,883. Esse é outro corte que eu vou tirar para vocês. Entregarem aos de má vontade. Jesus, a figura do Conselho da Nicéia, foi criada para a manutenção dos 7,83 Hz. Nunca foi para você se sentir culpado, sentir com vergonha. Não, nada disso. Por isso que a figura do Jesus, que o Jim Caviezel, Mel Gibson e outros líderes trazem a derrota das trevas, que o Jesus, agora uma figura realmente da luz, é aquela que está encarnada no Nicolas, hoje, está encarnada na Damares, hoje, está encarnada no Kirk, que foi assassinado lá, o americano, está encarnada no Trump, sim, hoje é um Jesus. Jesus é um vestido agora que você veste, não uma criação artificial para você adorar. Como foi dito, a gente não é culto, não é canal de notícia, então atente tudo os seus sentidos a isso. Porque o Jesus Cristo não só veio, como ele já está entre homens e mulheres de boa vontade. Os Cristos, que são 7, 4 Cristos estão validando isso, porque cada região tem um Cristo. Então, tem um vestido no Brasil que valida isso, tem um vestido nos Estados Unidos que valida isso, um vestido na África que valida isso. E o próprio Yeshua, que veste o Cristo real, valida isso. Estão validando Jesus, o Cristo. Agora, né, Rafael, temos um Jesus Cristo real, não uma fabricação de Nicéia. Esse é desprogramado de vocês agora. Quer entender um pouquinho mais sobre o Concílio de Nicéia? Joga essa pergunta no Google, começa a se aprofundar nessas informações. Nós estamos entregando essas informações também ali no Alto Conselho, lá no Telegram. Então, no Auto Escolhidos, é só você acessar se você não pertence ao Auto Escolhidos no link aqui abaixo. Vem com a gente. Esses rios de sangue, Rafael, eles já aconteceram, estão acontecendo. Entendeu um pouquinho? Apocalipse 14, 20 descreve o clímax do juízo divino, o lagar da ira de Deus pisando fora da cidade, resultando numa torrente de sangue que atinge a altura do freio de um cavalo, daí 1 metro, né, 1,20 m talvez, por uma extensão de 300 quilômetros. Passagem simbólica? Real. O massacre do Sudão é simbólico? As tantas crianças consumidas por pedófilos é simbólico? Todo aquele sangue que artistas beberam é simbólico para ter a tal da vida eterna? É ou não é já cumprido esses 300 quilômetros do massacre de sangue, do massacre do Morlock, de Baal, que apareceu em filmes já tantas vezes, das orgias, do canibalismo? Pega a visão. Isaías 34, 3 faz parte de uma profecia. Não, não é profecia. O julgamento contra as nações que se opuseram a Deus e ao seu povo. Aqui diz o versículo, geralmente traduzido assim: os seus mortos serão arrojados, o mau cheiro subirá dos seus corpos, montes se derreterão com o sangue deles. Novamente, vocês vão ver aqui conteúdo que na China, todos os anos, são milhares de corpos em putrefação. No Irã, teve agora um massacre de cristãos. Na Nigéria, teve agora a intervenção de Trump com o massacre de cristãos. Então, não está ocorrendo, como descrito na Bíblia, não está se cumprindo, como diz os crentes, as escrituras. Mas vamos seguir. Leia com atenção e reflita do tipo assim, será que a soma de todos esses massacres atualmente já não está trazendo
a quantidade de sangue para formar um rio de 300 quilômetros? Ou será que em toda a história, a soma de todo o sangue derramado já não traz uma altura de o freio na boca de um cavalo, seja aproximadamente 1,5 m? Então, reflita sobre isso, pensa sobre isso. Não fica esperando vir um rio de sangue de 1,5 m de altura com 300 quilômetros. A soma de todos esses massacres, esses cultos, esses rituais, será que já não alcançou tudo isso? Olha as informações sobre essas ilhas, e recentemente, que Hollywood escancara como usa todos esses rituais a seu benefício debaixo dos nossos olhos e muita gente aplaude e dá risada. Observem. E não termina. A praga do Egito, transformação das águas em sangue. Moisés e Arão ferirão, né, o rio com o cajado. A água, incluindo canais, tanques, vira sangue. Não já virou sangue? Então, o rio, principal fonte de vida. Por isso, o selo, qual selo a que se refere, então, está descrito nessa live. Agora, quem crê em mim, como diz a Escritura, crê no seu Cristo pessoal, o Deus interno, esse Cristo pessoal, o Cristo interno, a criança interna, que é conectada ao Cristo pessoal, que é o Deus interno, que é o Deus grande mãe, que é o corpo cósmico na qual você está. Estamos dentro do corpo cósmico. E a mãe está expelindo aquilo que não pertence a ela. Então, cabe a você compreender isso. Você quer participar do rio de água viva? Ou quer ser expelido pela mãe, porque ela não vai ficar com você. Então, você, de má vontade, ela não vai ficar com você. Porque você não fica com ninguém e nem consigo mesmo. Isso, de má vontade, é para você. Aqui, a Índia quer usar, Rafael, já está usando, né? Tartarugas comedoras de carne, porque o Rio Ganges é uma putrefação sem fim. Porque todos os rituais que você imagina parar no Ganges. E é um rio altamente poluído. Mas não é só no Ganges, isso é de 2018, tá? Aí você vê aqui embaixo, 2013, o Rio Amarelo é um rio de sangue. Da onde que vem esses restos humanos? Experiências sem fim. Tu acha que aquele povo que tem 3 almas, China, 3 almas para 1 bilhão de pessoas, o que que você faz com isso? Então está aqui para que se valide o que é preciso ser validado. E fica a reflexão por que que o Mar Morto é chamado hoje, é conhecido como Mar Morto. Agora, para fechar isso com tampa de ouro, a Organização Mundial de Saúde está no site deles, tá? Lê, vai lá e procura. Isso foi publicado ali em 23. Corpos de mortos de desastres naturais e conflitos geralmente não representam riscos à saúde, diz a Cruz Vermelha e a OMS. A quem que esse grupo defende? A você? A mim? A vida? A Deus? Quem que esse grupo defende? Um de má vontade alcança isso? Para, reflete. Faz o que é preciso. Você está em Assembleia Geral Cósmica. Esse plantão, me desculpe, vai durar um pouquinho mais, mas é necessário todas as coisas estarem entregues no seu devido lugar. Isso aqui é uma entrega aos de boa vontade. E cabe aos de má vontade receber sem reclamar. Sabe, Cristiano, eu estou sentindo que às vezes fico pensando, nossa, quanta atrocidade lá na África, lá na Europa, longe. Mas há 3 anos atrás nós tivemos um problema grave aqui no Rio Grande do Sul, onde muitos cadáveres ficaram perdidos nas águas do Rio Guaíba, que desaguam na Lagoa dos Patos. Então, entender que isso está tão próximo da gente
é entender que faz parte também dos cenários ao nosso entorno. Você tem que entender isso, tem que entender tudo que está sendo dito aqui e enxergar que não está longe como você imagina. É entender o cenário para você começar a perceber o que está sendo dito e começar a dar atenção dentro do seu cenário mais próximo. Como que isso acontece? Vamos fazer os links de tudo dentro do nosso círculo, dentro da nossa região, dentro do nosso local, e começar a entender. Por quê? Porque se tem uma ilha Epstein lá nos Estados Unidos, tem padrões de ilhas Epstein em todos os continentes. E aqui nesta nação, teve um ex-espírita que foi preso, ligado a isso, com esses tipos de rituais, sem mais e sem mesmos, do mesmos modelos comprovados, e ele pegou mais de 800 anos de cadeia, se não me engano. 933. 933 anos. E você não sabe de quem está falando? Bota no Google. Bota no Google se aquele João realmente era de Deus ou não era de Deus. E entenda que isso está também aqui dentro desta pátria e que aqui nós precisamos limpar. E que aqui dentro desta pátria foi descoberto de mais alguns que ainda estão ativos. Então vamos botar a energia para que isso se encerre, porque não é admitível mais esse tipo de rituais envolvendo qualquer cenário. Não é admissível. Isso aqui é de satélite. Em pilhas de corpos. Aquilo ali não é uma fogueirinha, aquilo ali é uma cidade pegando fogo, aonde os sem alma, os sem espírito, os monstros atuaram. Atuaram no Sudão assim, assim, antes e depois. A cidade era assim à esquerda e ficou assim à direita, depois que o monstro passou. Isso é gente? Isso termina em todas as vidas, aqui e agora. Isso não continua, porque você não permite, nem eu, nem Rafael, e nem o corpo cósmico de Deus permite estar expelindo sistema excretor, sistema urinário, circulatório, endócrino, linfático, está expelindo. Isso não cabe no corpo cósmico. E somos os corresponsáveis por isso. Somos agraciados por ver isso se encerrar em definitivo, que esse massacre nunca mais ocorrerá. Nunca mais. Porque é onde havia mulheres e crianças. Quem é que sofre? Quem é que padece? São mulheres e crianças. Não parece o Apocalipse. É, inclusive para eles, que são parte desse povo. Eles estão tendo colheita e consumo? Sim, estão. Mas isso termina, isso não continua. E é importante frisar isso, que a gente vai estar tratando disso agora na segunda parte também. E vai ficar claro para você. Isso aqui é a parte 2 do Plantão 5. Sejam bem-vindos. Os arquivos Epstein são, e todas as ilhas Baal, que ilha aqui é qualquer lugar que aconteça as três coisas. Três, tá? Luxúria, controle e poder. Tem essas três coisas em algum lugar, na tua rua, na casa do vizinho, então é uma ilha Epstein. Luxúria, poder, controle. E é tudo sobre o signo do fogo, selos, fogo, todos e todas, porque é a ignição que junta a água, junta ao ar, junta a terra, para promover concupiscência, profanação, depravação, destruição. E é isso que encerramos em coletivo agora, pois o corpo cósmico de Deus não suporta mais isso.
Atividades noturnas. Tudo recente. Fábio, 11 de fevereiro, meio-dia e 30. Despertou de uma vivência. Entidade envolvida em rede de pedofilia que representava distúrbios sexuais. Foi aprisionado. Resistência, luta, vencida. Lembro do que na ação havia cavalarias e orixás, que são hostes, orixás, hostes. Ouvi diversas vezes a palavra Oxumaré, como se fosse um canto. A entidade foi presa e levada pela cavalaria. Eliana completa. A entidade de Oxumaré lutou com os caídos, ambos da casa de Odin, com ligação com a ilha Epstein, vencida pela cavalaria de Ogum. Isso na zona material, quase aqui, ó, junto com a gente, que é um tantinho assim que falta. Nova vivência, também hoje, 13h20, que foi postada. Rosângela Rodrigues Gonçalves. Naquela ilha horrenda, estava junto com o coletivo. O que vi foi uma verdadeira batalha. A única coisa que lembra é de um homem tentando fugir de paraquedas, mas o paraquedas pegou fogo, olha o selo do fogo aí, e caiu. Se partiu em vários pedaços. Depois vi algumas pessoas tentando juntar, porque esses querem se juntar a esses o tempo todo. Baratas querem se reunir. Ratos querem se reunir. Eliana responde: referência à entidade ligada a Rafif, Mykonos, Jeová e Baal, descendência de Epstein, e ligada à família Castro, de Cuba, por Eliana. Yara Cruz, disse em 9/2. Atualmente nos comandos. Durante toda a noite houve muita batalha. Aranhas tentavam se esconder em pequenos buracos, mas a ordem era que todas fossem capturadas e que todos os buracos fossem fechados. Em amor entrego, esta atividade noturna, às 9h14 do dia 9. E Eliana respondeu: vi nitidamente os horrores de tais ilhas. Cavalos de raça alimentados com cortes de carne humana para melhorar o desempenho. Eliana, 9/2/26. Só que tantos, principalmente má vontade, foram condicionados a ficarem abaixo da tabela Hawkins, abaixo da culpa, abaixo da vergonha, abaixo da ofensa, abaixo da humilhação. Para quê? Para não se inteirarem disso, passarem reto. Se ouvirem isso, não dão importância, porque eu tenho que pagar boleto, né, Rafael? Tenho mulher para cuidar, tenho filho para criar, então isso passa. Não chegou em mim, mas chega. E está chegando agora, e hoje, e os de má vontade têm que saber disso. Por que que tem que saber disso? Culto histórico. Todos os envolvidos são agressores e vítimas, descendentes e parte dos citados acima. Nunca houve um ser de luz envolvido nessas situações. É o encontro deles com eles mesmos. Isso é parte da legalidade cósmica. Mas, no entanto, nada justifica o que foi feito. Nada. Não era para chegar a esse ponto. Não era para ter isso. Era para ter sido encerrado rondas atrás. Mas, como dito pelo código-fonte, estender as rondas para quê? Para repetir esses erros. Por que que não teve outra ronda para repetir o que houve na ronda 3 e ter na 4 e ter na 5? É como sair de um governo e entrar o outro. E vocês conhecem essa frase, não mudou nada, não é, Rafael? Todo mundo conhece essa frase. Por que que entra um governo e sai outro e nada muda? E por que que mudou com o Bolsonaro? Ele é tão odiado porque ele mudou de ronda, ele mudou de realidade. E aqueles que, boa vontade, entenderam isso, acompanham ele até hoje, ser de luz. Por isso que nada justifica o que foi feito. Então é encerrado por nós aqui. Somos nós, em coletivo, que encerramos isso agora, baseado nos códigos da vida. Veja o que diz a lei do pêndulo, a lei do retorno e a lei da entropia, que é válido para os de má vontade. Ela foi descontinuada, mas para eles é válido. E encerra as colheitas e encerra o consumo agora, pois nada disso vai para terra nenhuma fora desse quadrante. Nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma emoção, nenhum átomo
sai daqui. Que fique absolutamente claro isso. Isso é amor da grande mãe por todos nós. Por isso que temos um compromisso, os de boa vontade, em encerrar isso, agora e já. As conexões dessa holding global, lembra? Luxúria, poder, controle. Aí enfiam todo mundo. Enfiam Trump, que é um ser de luz, agora. Fez o. Cumpre a tua colheita e consumo, cumpre, mas tomou uma decisão a tempo de ser a sua melhor versão e está aí fazendo a coisa certa. Bolsonaro, que nunca saiu e nunca fez coisa errada, é citado. Para quê? E aí, quem fez, entende. Nossa, eu fiz algo errado. A ex-mulher do Bill Gates. E entrega. De alguma forma, tem que entender e tem que fazer o que precisa. Não significa que ela vai se salvar, mas significa que ela anda para frente. Porque o monstro um e o monstro 2, o monstro Epstein e o monstro Gates, se entendem mutuamente. O monstro Bill Clinton, nosso grande presidente dos anos 90, e a monstra ali, a Hillary, olha a cara de monstro. Por quê? Porque tem que expressar o que é, e é o que ocorre agora. E por isso que é fim dos tempos, mas início de era para todos vocês, de boa vontade. Porque esta mulher vendia pedaço de corpos de bebê, como se estivesse numa feira livre, nos Estados Unidos. Porque aquele Dalai Lama é citado 169 vezes e toca a criança. Porque o líder espiritual aqui, ó, vocês estão vendo o nome, vende livro no mundo inteiro e o pessoal ama. Para quê? Você ama? O que que te atrai? Isso é quebrar a Matrix na prática. É entender e validar o que é preciso. Portanto, leve aos de má vontade isso, que chegaram naquela culpa, vergonha, ofensa, humilhação. Não tem mais o que resolver aqui, mas vão levar, caso queiram, para as outras casas do Pai, limpos, o que precisa levar. E vão resolver no tempo deles, em outros momentos, a sua colheita e o seu consumo. No reino que cabe a eles, porque não vão todos humanos, vão como pedra, vão como vegetal, vão como animal, e alguns sortudos podem ir como humanos também. Mas isso tudo é sob os auspícios de fonte das fontes, da grande mãe. Isso tudo é justiça divina, porque você tem que voltar limpo. E eu quero te abraçar. Eu quero saber que você fez o caminho. É você com você mesmo. Você está entendendo que você ou sua escola te ensinou sempre a colocar parte da sua energia para que você adorasse alguém. Hoje a sociedade está montada em cima de redes sociais na área digital para que você adore alguém. Quem é que são esses que você está adorando? A quem você coloca a imagem sobre um altar? É isso que você precisa entender. Se você quer colocar a imagem de alguém em um altar, coloque a sua própria imagem. Reconheça-se como Deus verdadeiro que você é. Assuma o controle de você mesmo. Porque isso, discutir novos tipos de humano, intervenção hormonal em bebês, crianças de até 3 anos, isso que esse que se diz presidente, que conversou preso com um pedófilo, esse pedófilo que queria derrubar Francisco, fazia a coisa certa agora. É isso que é entregue a você. A data limite foi em 2019. Temos pressa. E vocês também. Porque esse monstro aí é vigiado 24 horas para não se matar. O monstro aqui divulgou alguma coisa.
Só que tem algo pior. Está vendo essa casa aqui do lado? É uma ilha de Baal. É chamado de Museu Getty. É uma das 34 ilhas de Baal, que a gente vai colocar agora para vocês encerrarem. E todas essas ilhas serem identificadas agora. Que isso é um compromisso amoroso de todos nós, para com aqueles que precisam fazer isso. Energia, matéria, energia e informação. Resultado. É para isso que estamos aqui. É para isso que é uma Assembleia Geral Cósmica. Casos anteriores. Vocês lembram que teve um presidente que praticava ritual de magia negra? Procure notícias. O acampamento de poderosos, todos os anos, para a prática de sacrifícios. E quem expôs em primeiro lugar aqui no Brasil? Dr. Enéas. Então, isso não é de hoje. Mas hoje você tem energia suficiente para entender e validar de boa vontade e fazer o que é preciso. Um homem, Dr. Enéas, um homem à frente do seu tempo, um discurso já provocando na sociedade essa reflexão. E o resultado de tudo isso, nós aos poucos estamos colhendo aí, 10, 15, 20 anos depois. Gratidão, Dr. Enéas. O quarto setor trabalha. E quando você confirma, o quarto setor faz isso. Gera filme, gera um movimento de uma pessoa comum que acordou e disse: o que eu posso fazer sobre isso? Porque esse cidadão aí não trabalha com o governo. Ele não recebe dinheiro de ninguém. Ele se juntou a outros cidadãos, vamos fazer. Decidiu. Ou organizações que querem fazer a coisa certa apreendem quase 4.000 suspeitos de tráfico. É difícil entender isso? Fala. Entende, valida e faz a coisa certa. Que é assim, as 34 ilhas de Baal. Então, vamos ser bem precisos. Ilhas de Baal é espaço, é localização, é cidade, é bairro, é rua, é casa, é fazenda, é sítio. Tudo isso é ilha de Baal. Tirem da ideia que é uma ilha afastada, que pode estar no meio da cidade e ninguém vê. Beleza? Tá claro? Preciso dar um joinha aí no chat para eu ver que compreenderam, entenderam e estão validando. É espaço, localização, cidade, casa, rua, tudo isso, fazenda, loja comercial, tudo, canteiro de obra, praça, tudo isso é Ilha de Baal, que reúne esses três princípios, tá? Luxúria, poder e controle. Beleza. Entendam que são 34 espalhados pelo orbe. Uma, lá nos Estados Unidos, causou essa grande repercussão a partir de 2009, que todos os registros são entregues em conta-gotas e agora, na gestão do governo atual dos Estados Unidos, foi entregue um volume mais específico, onde relata nomes e tudo mais. Mas na mesma época, lá atrás, esse respingo repercutiu aqui no Brasil, mas repercutiu com o dono daquela fazenda, chamado João de Deus, mas não repercutiu com usuários que lá frequentavam. Então é isso que você tem que entender, que precisa também ligar de baixo para cima para acabar com essa anarquia. Então, Ilha de Little St. James é o nome oficial da ilha do pedófilo, encerrado. O centro espírita do João, que se dizia Deus, e eram dois centros encerrados, validados ainda, que estão trabalhando, e que a gente tem o compromisso de encerrar em coletivo. Museu Goethe é um museu. O Vaticano é o Vaticano todo. Museu do Louvre é embaixo, tem. Uma fazenda em Nova Mutum. Então, você aí, que é de Mato Grosso, está vendo essa live?
República Democrática do Congo, tem lá. Chongqing, uma cidade da Coreia do Norte, também. Mombasa, Quênia, também. Valparaíso, Chile, também. Colón, Panamá. Istambul, Turquia. Catânia, Sicília. Rio de Janeiro, Corcovado, Buques, Rede de Túneis. Ilha de Marajó, Pará. Tem 3 pontos em Minas Gerais. Você, mineiro, vai lá, faz o trabalho aí, beleza? 3. E é no norte de Minas Gerais. 3. Nordeste. Atenção, nordestinos, de boa vontade. São 3 pontos no Nordeste, sendo 2 no Ceará. Atenção, cearense, são 2 aí. Paraná, você que é do Paraná, tem 1 ponto. Em toda a América Central, 4 pontos. Ainda restante na América do Norte, além lá do Museu Guedes, tem 3 pontos no total. E a África toda ainda tem mais 4 pontos. Então, coloca a energia para que isso seja informação que o FBI, a Interpol, Europol, grupos independentes, quem quer que se coloque fazendo a boa vontade, em frente, exponha, que todas as redes de televisão, toda a mídia tem que apresentar isso. O progressismo cai com a apresentação disso, porque tudo que o progressismo defende está dentro das Ilhas de Baal. Tudo que o progressismo... Lembra aquele post que eu coloquei hoje no Autos Escolhidos? Volta lá e lê o que diz o progressismo. Tudo o que o progressismo defende está aí nas Ilhas de Baal. São essas aí. Então, galera, a gente termina aqui. Muita gratidão por esses 48 minutos conosco. Passou sim do tempo, era para ser menos tempo, mas quando a mensagem tem que ser entregue por completo, ela precisa ser entregue. E Fonte das Fontes agradece. Filho Mestre, Pai Criador agradece. Código Fonte Feminino e Masculino agradece a todos vocês. Amamos vocês, de boa vontade. Amamos vocês de má vontade, sim. Amamos vocês. Porque tudo tem que se consolidar, tudo tem que se encerrar. Nada pode ficar ao léu, pontas soltas, nada, absolutamente nada pode ficar. Portanto, fazei o vosso trabalho que se consolidou a fazer. Assim que aceitou, compreendeu e entendeu e valida. Eu faço o caminho, eu tenho o compromisso e o propósito, eu vou verificando à frente. Muita gratidão. Boa noite a todos e até o próximo.